Estamos de volta com o Jornal da Manhã, aqui na H2O, recebendo um querido amigo aqui, um trabalhador, um incansável, mas que também é nosso amigo, ainda bem, né? Amigo, nosso parceiro aqui, mestre Márcio Melo. Bem-vindo, Márcio. Bom dia, tudo bem, cara? Bom dia, Bica. Bom dia, Joelson. Bom dia, ouvintes da H2O. É um prazer enorme voltar a essa mesa aqui. Me sinto muito lisonjeado e me sinto de casa já, né? Então, a gente está sempre buscando pautas interessantes para conduzir o nosso trabalho junto à H2O e eu fico muito feliz de estar de volta. Márcio, que é um trabalhador de bastidores, assim, muito forte da questão de organização de surf. A gente que acompanhou lá aquele grande encontro que o surf proporcionou no Farol de Santa Marta, né? Com os grandes nomes do Big Wave aí, o Márcio não viu o mar praticamente, ficou lá dentro da estrutura trabalhando. E de verdade, quando eu ouvi o Márcio, o Márcio trabalha aqui e não vê o mar, né, cara? Não vê as coisas acontecer, tava lá na pauleira da documentação, fazendo tudo funcionar. Eu não assisti o campeonato. Não assisti o campeonato. Não, eu vi depois em casa, né? Porque eu sou diretor de prova, né? Então eu fico o tempo todo controlando as ações de areia, de manutenção do evento, né? Então eu não participo muito, eu fico visualizando onde acontece alguma coisa diferente para a gente corrigir imediatamente, né? Foi um aprendizado muito grande o CB Surf Big Wave Mormai, né? E para nossa felicidade, logo já vai acontecer a versão 2025. Pois é, o assunto hoje é outro, mas só dar um toquezinho aí, para 2025, tudo praticamente encaminhado, faltando agora... 100%, 100%, né? A gente está dependendo agora das ações do governo, a documentação foi toda entregue, aprovado pela Confederação Brasileira também, então a gente está só aguardando o start e aguardando as boas ondas, né? Que bacana. Que é o mais importante. O governo... Já está na janela também, né? Sim, já iniciou a janela, né? Dia 1º/6, já tá previsto até 15/12, né? Mas falta um start do governo do estado, ou se entrar uma janela boa, entrar onda boa, já dá para contar que o campeonato acontece? Olha, isso aí vai depender muito de tudo, né? Eu diria assim que nós não estamos ainda no mês certo, né, para onda, né? A gente acredita que em meados de início de julho ali começa realmente a brotar o swell de sul, né? Que é onde vem as ondas grandes, né? E aí sim, aí vai acontecer. Aí vai. Mas a parte burocrática já não tem mais tudo agora. Tudo ok. E já o ok do governo do estado também. Sim, a parte está pronta já. Agora depende da confederação fazer o ajuste no sistema deles lá e o evento está pronto. Maravilha. Bom, a gente falou de Big Wave Mormai, falamos do campeonato. Ele está com a camisa da Associação de Surf das Praias de Jaguaruna. A gente poderia falar de uma série de coisas com o Márcio, né, cara? Tem aí a questão da Laje da Jágua, que acaba que ele acompanha e monitora. Mas o assunto hoje é uma notícia que eu fiquei muito feliz quando o Márcio comentou na semana passada, Joelson, sobre esse grande apoio, a montagem de fato de uma equipe agora patrocinada para o Parasurf, cara. Fala um pouquinho pra gente do que era um sonho e agora tá aí. Cara, eu até fico um pouco emocionado de falar, porque... né? Que nós vamos como é que tu vai chegar nessas pessoas e vai dizer para eles, a partir de hoje tu é um surfista profissional, né? Tens um patrocínio, pode viver do surf. Pode viver do surf. Então, assim, agradeço muito ao Renato Melo, presidente da Federação Catarinense, que me deu a oportunidade para ser diretor da pasta do Parasurf. A Associação de Surf Tauim do Farol de Santa Marta, na pessoa do Elton, que me conduziu, né? Agora o Tarsa, da Associação de Surf das Praias de Jaguaruna também. E eu posso dizer para vocês o seguinte, que a Lunelli é uma empresa de Guaramirim, né, onde ela tem várias divisões, que nessa divisão tem a marca Fico. A marca Fico é uma marca conhecida dos anos 80. Nossa, né? É verdade. Então, eles têm um envolvimento muito grande. Esse projeto a gente vem encaminhando ele já há algum tempo. Eu tenho me mantido um pouco, vamos dizer assim, fora, vamos dizer assim, de ação, para não estragar os passos do projeto, né? E recebi o ok da diretoria, né? Aí criamos a equipe, né? Hoje nós contamos com 4 atletas já contratados pela Lunelli, que recebem salário, 13º, férias, previdência privada, assistência. É carteira assinada mesmo? CLT. A única coisa que eles exigem é que participem dos eventos e treinem, né? Então nós começamos com 4, mas vai se estender para toda a equipe a partir das considerações dos 4 que já estão. Entendeu? Então, assim, ó, eu estou deixando para esses 4 atletas decidirem, né, o encaminhamento da equipe, porque é muito importante essa simbiose entre eles, né?
Então, esses primeiros 4 passou meio que pelo teu crivo e o crivo da federação, assim. Passou pelo meu crivo, né? Passou pela minha capacidade de entender qual era a necessidade. O ano passado, quando eu estive em Cabedelo, não em Porto de Galinhas, que a gente conversou ao vivo, eu conversei com alguns pais que estavam lá e tal, eu comecei a entender um pouco melhor como era a questão da financeira das famílias, né? E eu tive um apelo de um pai, que o pai era vigilante, né? E o filho dele ficou em terceiro lugar em Cabedelo, né? Aí eu procurei entender um pouquinho mais da vida deles lá e me surgiu já de primeira mão o primeiro nome, Thiago Albino, terceiro colocado na categoria autismo. Esse já está recebendo salário. Né? E aí, natural da onde ele? Natural de, acho que é em Bituba, mas reside em Palhoça. Tá? Aí veio o nosso grande maestro Luciano Nem, do Farol de Santa Marta, da Joaca, né? Que, Bica e Joelson, para mim é muito importante botar o Nem, porque o Nem tentou essa vaga para o Mundial e foi campeão mundial agora na última edição. Porque eu vejo toda a carreira do atleta, a luta dele, a vontade de ser campeão, os treinamentos, né? O Nem, por exemplo, em Porto de Galinhas, Bica, eu ia andando para o evento, 7 horas da manhã ele já estava na água. Eu cruzava ele 6:30 da manhã, ele fazendo yoga. Entendeu? É diferente, né? Então tu tá vendo que o atleta tá ali, é compenetrado, é profissional, quer buscar uma carreira. O Nem tá com que idade hoje? Cara, o Nem deve estar beirando... mais ou menos ainda. 50 anos, eu acho. Tá, então é isso que tu falou. E ele tu analisou a carreira e comprometimento até hoje. Isso. Porque o primeiro tu falou do Thiago, que é acompanhado pelo pai. Então o Thiago tem que idade mais ou menos? O assim? Thiago, ele tem 18 anos, 19 anos mais ou menos. Isso é uma coisa que eu sempre falo, né, Bica? Eu acho que a gente já comentou sobre isso. A convivência com esses lutos é uma convivência diária, né? Mas a gente entende que o atleta do parasurf, ele parte a partir dos 20 anos, que é onde começam a acontecer os lutos, a perda de visão, um acidente, né? Então aí a gente já tem mais ou menos um mapeamento desses atletas. Citei o Nem, citei o Thiago. Vamos lá. Ingrid Medina, não é porque é da família, tá? Ela até brinca conosco. A Ingrid mas ela é da família? Não é. Ela é de Florianópolis, né? Só que aconteceu uma coisa, ela conseguiu a vaga para o Mundial e não tinha recurso para ir. Que foi aquele problema que a confederação não tinha recurso para ir. Então eu me coloco mais retraído em falar sobre isso, porque é problema da confederação, né? Então... E eu senti que no olhinho dela, mesmo ela não enxergando ali, pingou uma lágrimazinha, né? Então... eu disse, essa é a menina que eu preciso colocar como profissional dentro da FICO. O Mundial foi aonde, cara? Foi em Huntington Beach, na Califórnia. Aí o custo Aí a menina não tinha condição, porque tem filho pequeno e tal. E aí quando eu trouxe para ela a notícia, ela ficou muito feliz, porque é uma chance que ela tem para a próxima seletiva em Cabedelo, entendeu? Porque ela é contratada. E eu te garanto que a própria FICO vai preparar os atletas para mandar para o Mundial. É muito importante eles divulgarem a marca a nível mundial, né? Então a Ingrid, ela tem um filho pequeno e a FICO já se preocupou inclusive com a criança, né? Mandou uma ficha para eles, número de calçado, número de camiseta, vestuário. Então eles já estão se preparando para isso, né? Então para mim foi muito gratificante colocar, me emociona falar um pouco dela. Imagina. Que ela é VLL1, deficiente visual total, né? Então, para quem não conhece, um deficiente visual que pega surf, tem o Fig Gil, tem agora a Ingrid Medina, né? São pessoas que estão lutando, gente. Estão lutando. E servindo de exemplo maravilhoso, cara, porque quantos deixaram de fazer porque não tinha, tipo assim, não pode, cara, não pode. Como é que um deficiente visual vai surfar? Né? Como é que não vai, cara? Aí tu vê um cara, não, pode sim, cara. Tem uma menina fazendo já, tem um cara fazendo já, cara, vamos ver como é que faz, né? É um exemplo, Bica. Sabe, Júlio? É um exemplo porque a gente às vezes para na beira da praia, tem tanta gente ali que tem condição de fazer o esporte e não busca isso, né? E o outro é o João Carlos. Só desculpa, antes do João, a Ingrid é da onde? Ela representa o Cocó? Ela, na realidade, ela mora em Palhoça, mas surfa em Florianópolis, nas praias de Florianópolis, né? Floripa, beleza. E agora nós vamos falar um pouquinho do João
Moura Energia, né, que é o Energia, como se diz. Se vocês forem buscar Energia Oficial lá no Instagram, vocês vão entender o que eu estou falando. O Energia vai fazer 2 anos agora, que iniciou na carreira do surf. Ele começou experimentando, porque ele não tinha noção. Aí eu comecei a preparar ele, né? Ele teve alguns problemas de caminhada, mas assim, fui sempre orientando, né? Não era minha função fazer isso, mas fui orientando para ele conseguir chegar onde ele chegou. Hoje ele é campeão brasileiro Kini, né? Ranqueado pela Confederação Brasileira, já tentando buscar a vaga para o Campeonato Mundial. Ele é patrocinado por uma das maiores empresas construtoras de Itapema, que é a ASA, que patrocina o Alejo Muniz da WSL, né? Que porventura está acontecendo agora em Itaúna, né? Saquarema, a etapa do Mundial, que nós estamos indo muito bem, graças a Deus, né? Então, a ASA hoje entrou muito bem no portfólio dele. Mas ele não esperava que esse adesivo de bico fosse tão grande pela FICO, né? Então eu fiquei muito feliz de passar também para ele a oportunidade, porque o João Energia, ele é amputado de um braço e de uma perna, ele usa uma prótese, né, para caminhar. Então ele mesmo fala, ao invés da gente ficar se queixando das coisas, vamos lutar por elas. E ele surfa com a prótese ou não? Surfa com a prótese em algumas vezes, mas outras ele tira, né? Então ele faz alguns testes, alguma coisa, mas a maioria sem a prótese. Sem a prótese, né? Que é uma coisa que a gente vem lutando também. Acho que a FICO vai dar uma prótese para ele definitiva, né? Porque ele que faz a prótese dele, Bica. Ele é meio engenheiro, é meio professor Pardal. Lembra do nosso tempo, professor Pardal? Sim, claro. Ele é meio engenheiro, ele que faz a prótese dele. Ele diz, paizão, ele me chama de paizão, né? Paizão, eu vou ter que dar um jeito, eu preciso de um rebite aqui, preciso fazer isso. Cara, faz direitinho para não te trazer problema. E ele é um cara que acorda às 5 horas da manhã, toma o whey dele, pega a bicicleta e pedala 12 quilômetros para surfar na praia central de Itapema. Olha isso, cara. Tá? Então, assim, ó, as pessoas estão reclamando da vida. Cara, sem um braço e sem uma perna. Sem uma perna. Vai pedalando. E é campeão brasileiro. Então, é isso que eu digo, né? As pessoas têm que se dar por conta um pouquinho dessa extensão. E o projeto da FICO veio para solidificar o projeto que eu já tinha do ano passado. Eu acho que eu comentei aqui na rádio até, né? Nós, dos 8 participantes que tiveram em Cabedelo, que ficaram do 1º ao 3º colocado, conseguiram atingir perante a FEA Sport a Bolsa Atleta. Né? Então foi um trabalho da FECA Surf isso. Então hoje nós temos a Bolsa Atleta para os atletas que eles não tinham e temos também a contratação profissional deles. Dá para dizer que esses 4 ao menos já chegaram nesse patamar, então agora, te dedica aí no surf, que ao menos o sustento, digamos assim, tá garantido com esse patrocínio. Eu acredito que sim, né? Nós não podemos depender somente de uma marca, né? Não, porque vai ter o seguinte, isso, né? Que nem tu falou, mas vem um campeonato na Califórnia, aí talvez o patrocínio não seja o suficiente, mas esse primeiro empurrão grande já veio aí, cara. Eu acho, Bica, que nesse primeiro momento é um complemento de renda familiar. Tá? A questão estrutural para ir para um campeonato desses é um pouco diferente, né? Porque tem que fazer visto, passaporte, né? Adquirir as passagens. Não é fácil, E hoje em dia a gente sabe como é que está os Estados Unidos, não está fácil para entrar lá, né? Acredito que com o campeonato sendo chancelado não tem problema, porque daí a ISA está à frente de tudo, né? Mas é uma dificuldade que eles têm. Então, assim, acredito que nesse primeiro momento é um complemento de renda. Que eles mesmos falam. E eu tenho exemplos, por exemplo, eu tive hoje, bicampeão mundial, Rafael Lueres, que ia para Joaquina, ficava deitado dentro do carro com uma garrafa de café e um pacote de bolacha. Hoje ele é bicampeão mundial, né? Então foi um trabalho que foi feito, né? A gente conseguiu estruturar isso, né? Eu estou mais 2 anos à frente da cadeira do Parasurf da FECA Surf, mas eu quero deixar um legado de continuidade, né? Porque é um trabalho muito bem feito, muito bem estruturado, em cima de projetos. E aí é que tocou no que eu ia para encaminhar aqui para a gente fechar, essa coisa de projetos, porque quem ouve o Márcio falar, porque eu puxei, eu montei, parece que assim, tu pega o telefone, liga lá pro cara da FICO, liga lá e conversa, e não, tá feito, beleza, parceiro, encaixa aí o Joelson. Cara, não, cara, é projeto, tem que embasar, tem que saber muito bem documentar isso tudo. Porque, infelizmente, não, acho que profissionalizou, tudo é profissionalizado, né, Márcio? O cara da empresa
pode ter o viés social que for, mas ele quer ter um retorno também da visualização da grana que ele está botando aí, né, cara? Foram várias reuniões, né, Bico? Eu posso te dizer que não foi nenhuma nem duas, foram várias. Hoje a gente tem o grupo do Team para Surf, Team da FICO, né? FICO para Surf Team, né? Então o grupo de atletas mais a gestão da Lunelli trabalha num grupo de WhatsApp. Né? Eu nem me envolvo nisso. Né? Eu preciso de um documento X, é tudo lá no grupo. Eles que batem o papo lá. Eu tive o meu momento inicial de entender se realmente isso aí tinha valia, né, para os atletas. Né? Fazer a minha análise crítica, porque é muito fácil tu chegar assim, não, vou te dar um apoio de R$200. Não, mas não é isso que eu quero. Né? Então, apoio a gente consegue. Eu quero uma coisa estruturada. Né? Foi que nem a diretoria da Lunelli falou, eu quero eles participando em campeonato, vai ter os eventos da FICO, eu quero eles nos eventos da FICO. Né? E a FICO tá voltando a ser aquela marca anos 80, sim, cara, porque, cara, todo mundo queria ter uma camisa FICO nos anos 80. Uma carteira FICO, a marca da Honda, o Joel pegou essa fase, né, cara? Mas a gente, tinha aquela logo da Honda deles ali, sim, que, nossa, a gente pirava naquilo. Cara, eu acho assim, a FICO deu um salto quântico de qualidade, assim, no produto deles, muito bacana. Né? Então a Lunelli hoje não é uma marca específica com a FICO, ela tem outros braços dentro da indústria, né? E eu vejo isso como um aporte muito bom, a qualidade do produto, né? A dimensão da marca em relação às marcas surfwear, todo mundo conhece, né? Então isso é muito importante. Fiz algumas tentativas aqui na nossa região e volto a te dizer, falta capacidade, entendimento e cultura dos nossos empresários. Né? Porque a gente tem o produto e de qualidade. Olha a luta que está sendo para fazer o Big Surf, né? Aqui na nossa região. E quero agradecer muito ao governador Jorginho Melo por nos olhar aqui pelo Big Wave, porque realmente é uma modalidade que está tendo um crescimento enorme. E a gente precisa disso aqui para o sul do estado. Movimentar nosso aeroporto, movimentar Jaguaruna, movimentar o Farol de Santa Marta, né? Eventos de fato, então. De fato, de coisas que tragam um retorno, né? E a gente tem agora, por exemplo, dia 1º/7 eu tenho uma reunião, né? Que eu vou voltar um pouquinho para surf. Nós temos uma cidade que está, vamos dizer assim, previamente definida no norte do estado para fazer a primeira etapa. E eu recebi no domingo passado uma ligação de outra cidade, só que aqui do sul, que também está interessada nesse evento. Top. Só que daí eles querem, de alguma maneira, fazer resumido. Eu digo, cara, não existe a possibilidade de fazer um evento de parasurf resumido. Num dia não tem como. Eu sempre expliquei aqui para o Bica, para os ouvintes entender, que existe uma coisa chamada categorização. Né? O atleta que vai para a água, a gente tem que entender o que ele é. Ele é deficiente visual? Né? Ele é autista? E o que ele é? Né? A gente tem que entender isso. Né? Então, existe a categorização, existe a equipe médica da confederação que vem até o local, faz essa categorização. Por que, Bica, tem que ser feita essa categorização? Como aconteceu agora no último Mundial. A gente teve uma atleta que chegou com uma lesão lá, que ela já tinha participado do Mundial. E aí, no momento que ela entrou na categorização do Mundial, lá em Huntington Beach, ela foi categorizada para uma outra categoria. Porque a lesão dela, ela cresceu a lesão, ela não diminuiu. Então, eu estou falando nesses termos assim para as pessoas entenderem. Claro, né? Entendeu? Então, o médico que está analisando, ele jamais vai cometer uma injustiça contigo. Então ele vai fazer a coisa certa, ele vai te colocar na categoria certa. Então isso é uma coisa que eu defendo bastante. É muito fácil, isso eu falo para toda a diretoria da FECA Surf e para todas as associações, fazer um evento de surf adaptado. Por quê? O surf adaptado não precisa da categorização. Só que é uma coisa injusta. Onde é que está, vamos dizer assim, a sociabilidade, a inclusão aí? Eu pego todos os atletas, coloco numa bateria, vai para julgamento, mas ele é deficiente visual, ele é um amputado. Como é que nós vamos julgar isso? Todo mundo dentro de uma bateria. Então, o que eu costumo dizer foi que eu fiz na sessão do Farol, acho que o Bica até lembra disso, eu fiz o lançamento do Parasurf. E teve atletas que diziam assim, não dá para julgar. Eu digo, não, é lançamento, porque eu preciso da categorização. Claro, entender bem. Mas sobre o Parasurf, hoje, quantos para-atletas vocês têm mais ou menos cadastrado? Que esses 4 aí vão ter a missão de inspirar?
Vamos começar pelos campeões mundiais, tá? 4 campeões mundiais, 1 vice-campeã e 8 campeões brasileiros. Nós somos o estado mais promissor na modalidade do parasurf. Isso tudo Santa Catarina, Santa Catarina, tá? Ao todo aqui no estado, vamos dizer assim, federados em torno de uns 18, tá? Mas a gente tem já uma estimativa em torno de 32, quase 40 atletas. E é só o atletas. Início. E é só o início. Não estou falando aqueles que estão em casa, que querem competir, que querem participar. A gente pode atingir uma gama muito grande. E o intuito dessa equipe da FICO, eu não estou preocupado com os campeões. Eu estou preocupado com a base que tem que chegar no patamar daqui a 2 anos, quando eu entregar as chaves. Márcio, explodimos o nosso horário, são 8h12, cara, preciso fechar aqui, mas o assunto é muito bom, a gente vai voltar a falar muito sobre isso. Parabéns pelo trabalho, sucesso para a equipe FICO e volta sempre aí. Obrigado, Bica, obrigado, Joelson. Agradeço muito a vocês da H2O por sempre me dando uma oportunidade para falar um pouco do parasurf, que é uma coisa que me contagiou, né? Eu venho da natação, o Bica sabe da minha história. Então a gente está sempre preocupado com essa galera, porque essa galera pode nos trazer muita felicidade ainda. Obrigado a vocês. Valeu, grande Márcio.